porque eu ainda não tinha comprado esse livro. É um livro muito famoso, é o Green Fairy Book, do Lang, que é, para quem é estudioso de temas de mitologia, é excelente a coleção do Lang, são 12 volumes, porque ele divide os contos de fadas justamente por temas, por esses tipos. E tem um desses contos de fadas aqui chama O Anel Mágico. Né? O Tolkien lia. Exatamente, Tolkien lia o Lang. E é também um paralelo quase exato. Como é que é isso? Você tem dois irmãos, o irmão mais velho, que era mau, muito ruim, e o irmão mais novo, que era um cara bom, um cara humilde, um cara simples. E um dia o irmão mais velho estava com inveja perceba uma coisa, normalmente na mitologia a terra ela tem um caráter materno, a caverna também tem um caráter materno, né? Nessa história esse caráter materno ele surge personificado, ou pelo menos esse caráter feminino. Por inveja do amor da mãe com relação ao mais novo, o mais velho inventa um ardil, inventa uma história, e ele é expulso de casa. O pai dele dá uma surra e o expulsa de casa. Ele vai para a floresta, e na floresta ele encontra a rainha das fadas. Ele diz: qual é o problema? Ele diz: não, eu estou aqui, estou muito triste, meu pai me botou para fora. Não, pois eu vou resolver a sua vida. Eu vou lhe dar algo extremamente poderoso. Se você fizer mau uso, você vai se dar muito mal, mas se fizer um bom uso disso, você vai conseguir tudo que você quer. Ele dá um anel que tem uma pedra, um diamante. Ele diz: ao colocar no seu quarto dele e virar a pedra para dentro, você vai ficar invisível. Se você colocar o anel no dedo mindinho, você vai se transformar numa cópia do príncipe do nosso reino. E você vai ter um exército de mais de 100 servos e soldados à sua disposição. Mas nunca faça mau uso disso. E nunca engane ninguém com isso. Ele diz: não, beleza. Então ele vai até em casa, se transforma no príncipe, e diz assim: eu quero falar com os seus dois filhos. Fala com o pai dele: quero falar com seus dois filhos. Não, mas uma não tem para fora de casa, eu só estou aqui com o mais velho. Rapaz, você fez uma coisa muito ruim, você vai para a floresta, está expulso do rei. Chegando na floresta, ele encontra o correndo das fadas, que dá uma surra nele e põe ele num sono mágico dentro da caverna. E aí ele fica quase no final da história. Ele pega o irmão mais velho dele e leva para o palácio. Acontece que o príncipe tinha ido para uma terra distante e tinha naufragado, estava preso junto com selvagens numa ilha. Chegando lá, acontece uma guerra, e ele, como príncipe, primeiro antes dessa guerra, ele fala com o irmão e diz assim: olha, seu irmão está aqui, eu sou o príncipe, e eu sei que você é um mentiroso. Você vai ter que pedir perdão para ele. Aí o irmão dele pede perdão, não para mim não, para o irmão. Aí ele fica invisível, tira o anel, se transforma nele, volta à forma dele, e fala: eu tenho o poder de lhe matar, de jogar na cadeia e fazer o que quiser com você. Aí o irmão pede perdão, ele abraça: você está perdoado. Perdoado por tudo que você fez. Eu vou ter a graça de fazer o bem a quem me fez o mal. E aí ele acumula o irmão de riquezas, como príncipe, vai ter uma guerra. Como ele tem um anel mágico, ele vai até o rei, consegue descobrir tudo o que ia acontecer e é um general vitorioso, tem uma vitória estupenda. E aí o rei fica tão contente que resolve casá-lo com a princesa do reino vizinho. Ele fica meio assim, mas aí ele encontra na floresta de novo com a rainha das fadas. Diz: você não pode enganar ninguém não. Você não vai se casar com essa princesa não. Quem tem que se casar com a princesa é o príncipe. Você não pode usar esse proveito próprio. Aí ele diz: não, tá beleza, vou usar esse proveito próprio. Não, vou salvar o príncipe. Aí ele vai, salva o príncipe, retorna e se revela: olha, eu não sou o príncipe, eu sou fulano de tal. E aí o rei fica muito, muito contente. Diz: não, você vai ser meu conselheiro, você vai ter riqueza, vai ter o que você quiser. Ele diz: não quero nada. Tudo que você daria para mim, dê para o meu irmão. Eu acho isso aqui um negócio meio assim, eu quero ser lavrador. Eu quero voltar para casa e lavrar o solo e viver com os meus pais e cuidar dos meus pais. Ele volta para casa, sendo que o irmão dele começa a virar um tremendo salafrário. E aí a rainha das fadas chega para ele e diz: eu preciso que você me devolva o anel. Por quê? Porque eu vou dar para o seu irmão. Ué, mas por quê? Porque ele está sendo um salafrário. E aí eu vou dar poder para ele, porque com isso ele vai se destruir. Mas não, tudo bem. E aí ele devolve o anel e ela entrega o anel para ele. Ela se transforma numa velha, em farrapo, e diz: ó,
roubei o anel do seu irmão, tá aqui é para você. Opa. Aí é que ele começa a fazer um monte de caretagem mesmo, que ele pode fazer impunemente, assim como o Giggs. E aí então, chega um momento em que ele fazia de uma maneira tão descarada que o príncipe, que agora era rei, via todo mundo ficando pobre e ele ficando espetacularmente rico e poderoso. E crimes e mais crimes sucedendo, e aí o rei pensa, ora, será que ele não roubou o anel do irmão, que deixava ele invisível? Aí ele chama um fulano e diz, olha, vá até ele, porque era uma pessoa de um reino vizinho, que eles tinham uma rixa, e ofereça, eu vou lhe dar muito dinheiro, se você fizer isso, ofereça ele dinheiro para atrair o rei. Aí ele oferece, ele aceita na hora, ele diz, gaba, eu tenho um anel que permite fazer qualquer coisa. Aí ele vai lá, rouba os documentos, só que ele é capturado, as provas são contundentes contra ele e ele é executado. E aí o rei chama o irmão dele e diz, aqui o seu anel que foi roubado. E ainda dá para ele uma pérola inestimável. Aí o irmão volta muito triste, vai até a Rainha das Fadas e diz, antes esse anel jamais tivesse chegado nas minhas mãos. Porque por mais que meu irmão fosse meu, era meu irmão. E agora ele está morto e meus pais estão curvados pela vergonha. Eu vou devolver esse anel e peço que nunca mais se dê para ninguém que eu goste. Porque esse poder desmedido só traz desgraça. E ele entrega o anel. Ou seja, esse paralelo, né, ele é muito preciso. Desta feita, no paralelo platônico que eu citei, você tem uma pessoa que é necessariamente má. Nesse você tem dois irmãos, e é muito interessante, em que um já tem um caráter ruim e o outro tem um caráter positivo. Esse que tem um caráter positivo, ele não abusa do poder. Enquanto o que tem um caráter ruim, ele vai abusar do poder e o poder é destruído. Ele sucumbe por causa do poder que ele adquire. Quando ele adquire poder, ele sucumbe. A característica do anel, além da coisa da invisibilidade, é que ele ativamente corrompe quem o toca. E quem é que ele corrompe mais rápido? Quanto mais poderoso, mais rápido ele corrompe. Por que é que os hobbits são tão resistentes? Imunes não. Ninguém é imune ao poder do anel. Porque eles gostam de uma vida simples. Eles são pessoas humildes. Tom Bombadil. Né? O Tom Bombadil. Mas o Tom Bombadil, ele corria o risco de se entediar e largar, né? Qualquer campo. Mas o Tom Bombadil. Mas o Tom Bombadil é tão alto no Sword que... Ele faz uma fica invisível. Ele segura. Mas veja, eu tinha até esquecido Tom Bombadil. Mas você tem razão. Mas veja, há aí uma pergunta fundamental que você vê que perpassa a obra do Tolkien, que é essa mesma pergunta: o que é justiça? E o que como é essa relação com o poder? Né? Essas três histórias, elas tratam também da sedução do poder. O que é que significa esse poder? O Tolkien, nessa mesma carta que o Rodrigo me falou, a carta 181, para um cara que ia fazer uma resenha do inglês chamado Michael Strait, ele diz que o Sméagol, ele já era um ladrão mesquinho e mentiroso antes de entrar em contato com o anel. Por isso que ele foi corrompido tão rapidamente. E você tem aí algo da sedução do poder que faz parte desse significado essencial do anel. Fundamentalmente, como é que a gente pode pensar psicologicamente o anel? Quais são os anéis que a gente usa normalmente? Né? Você tem um exemplo na cultura, é o anel de casamento. É o anel para todos dominar. Ou pelo menos o marido. Né? E os filhos. Minha esposa não me escuta. E os filhos. Mas veja, o anel de casamento, ele na Grécia, Plínio o Velho, na Grécia, na verdade, em Roma, ele dizia que o anel de ouro, ele era usado só em ocasiões públicas. A mulher usava um anel de ferro em casa, que era para simbolizar justamente ela estar presa ao marido e sujeita ao marido. Você tem uma expressão inglesa para se referir jocosamente ao anel de casamento, que é The Old Ball and Chains, a velha corrente com bola.
Você já viu aquele desenho animado que o cara bota uma correntinha com uma bola e andar devagar para não fugir? Ao mesmo tempo, ele pode significar também uma conexão, uma união. Porque tem gente que se casa realmente por amor. Tem gente que se... Homens de pouca fé. E é isso, gente. Maria, né? O anel ele pode representar essa aliança, uma aliança que está para além simplesmente da sujeição. Então, a Maria Luísa von Franz, quando ela vai... há um conto de fadas que ela analisa que tem a figura do anel. E ela vai falar psicologicamente dos significados possíveis do anel. E aí vocês me dão licença para eu ler aqui. Só um instante, é muito comprido o ensaio que eu escrevi. Pronto. Ela fala: a imagem do anel significa, nos mais das vezes de forma negativa na mitologia, estar ligado a alguma coisa que não deveria estar. Está escravizado por algum fator negativo, tal como, por exemplo, o demônio. Em linguagem psicológica, simboliza um estado de fascinação, escravidão diante de algum complexo emocional inconsciente. Ainda, em seu aspecto positivo, ele significa uma obrigação escolhida conscientemente, através de algum poder divino, isto é, através do self. Eu não gosto do termo traduzido em inglês, em alemão é Selbst, né? Si mesmo. Selbst, né? Selbst, é porque tem que ter essa levantadinha para a língua que eu acho difícil de fazer. Selbst, né? É ruim, tem que estar a língua só na boca. Selbst. Nosso filólogo aqui está... Então, em seu aspecto positivo, ele significa uma obrigação escolhida conscientemente, através de algum poder divino, isto é, através do self. Em seu aspecto negativo, ele significa sentir-se aprisionado ou estar fascinado. Aqui tem uma conotação negativa, por exemplo, sentir-se aprisionado pelas próprias emoções ou complexo, sentir-se preso no círculo vicioso. Você vê que, simbolicamente, o anel ele significa tanto uma conexão quanto um grilhão. O que é que vocês acham que um anel significa na obra do Tolkien? Uma conexão ou um grilhão? Significa os dois. Tanto uma conexão quanto um grilhão. Por que é que os povos livres da Terra se unem na Terceira Era? Para destruir um anel. Então você tem... O que é que se organiza ao redor do Bilbo? Um príncipe dos elfos, um anão muito importante, o rei dos homens, mesmo estando deposto, um príncipe dos homens e uns hobbitzinhos se unem junto com o mago para destruir o anel. O anel ele é sim brilhante. Quem o usa ele é um fardo, mas ao mesmo tempo ele representa também uma conexão. Uma conexão, a sociedade do anel já é uma prefiguração daquilo que vai se reorganizar posteriormente. Você vai ter, ao invés os homens voltam a ter um rei. Tchau, Boromir, né? E veja que para que o Boromir queria usar o anel? Ele queria o poder do anel. Nós estamos de posse da arma do nosso inimigo, temos que usar contra ele. Sendo qual é uma das mensagens fundamentais? O poder corrompe. Mas o poder corrompe quem está disposto a ser corrompido. No fundo, a mensagem do Tolkien é uma mensagem... o Daniel já adiantou uma boa parte do que eu ia falar, no sentido de que há uma ideia cristã chamada privatio boni. O que é isso? Na teologia e filosofia medieval, havia um questionamento importante. Olha, Deus é completamente bom. Mas como é que alguém completamente bom, um ser completamente bom, tem uma criação que tem coisas ruins? Tem a maldade, tem o mal. E aí surgiu essa ideia. Não, o mal, ele não existe por si mesmo. Ele é um conceito negativo.
Ele é a ausência do bem. Assim como a luz é a ausência, aliás, as trevas são a ausência da escuridão. Perdão. A escuridão é a ausência da luz, tá certo agora? Não, mas o ato falho é significativo, porque eu acredito que, em certa medida, o Tolkien dá uma contribuição para o pensamento cristão, porque eu creio que o Anel é uma resposta a isso. O mal, ele não é simplesmente uma exclusão do bem, ou uma inexistência do bem. Se eu não tenho bem, eu tenho mal, necessariamente. Psicologicamente, você tem as duas coisas. Aquilo que é o Zelpist, certo? Zelpist. Pronto, eu estou falando muito. Zelpist. Si mesmo, ele é, que seria o complexo da totalidade psíquica, que teologicamente é chamado de Deus. Aliás, Deus psicologicamente chamado de si mesmo é diferente. É melhor falar assim, para não reduzir Deus à psicologia. Ele é a totalidade psíquica. E a totalidade psíquica, ela não é simplesmente os aspectos positivos, ela é a totalidade, ela é tudo. E nesse sentido, tem uma passagem do Psicologia e Alquimia do Jung, que é interessante, que ele dá conta, em certa medida, do que é que essa história tenta nos passar do pano de fundo psíquico inexpresso. Ou seja, a gente tem que lidar com o mal. Em algum momento nós vamos lidar com o mal. Em algum momento vai estar posto para nós a pergunta do que é a justiça. Em algum momento nós vamos ter a possibilidade de fazer alguma coisa de maneira impune. Alguma coisa que ou a sociedade ou a nossa bússola moral, que é pior, vai dizer, não faça. Para o Jung, a moralidade ela não é simplesmente uma invenção, ela é uma paixão da alma. Há na alma uma paixão pela moral. Do contrário, nossa raça não seria possível. Se ela for simplesmente uma coerção externa, mas há uma coerção interna. Tanto é que ele faz a distinção entre ética e moral. A ética é aquilo que está coletivamente posto como moral. Por exemplo, nenhuma sociedade, como estava nos Estados Unidos na década de 70, era tranquilo eu ordenar um negro no sul, levante-se do banco, eu sou branco, você é preto, vamos sentar. Inclusive era legal, não era só ético, mas era legal. Mas uma senhora chamada Rosa Parks, ela disse, não, isso aí é imoral. Eu não acredito que seja certo. Eu vou ser antiética agora e não vou me levantar dessa porra. E ela gerou o movimento do Civil Rights norte-americano, que gerou uma modificação dessa lei, porque disseram, não, se tanto é imoral como deve ser ilegal, deve ser antiética. A moral individual, quando realmente desenvolvida, sempre é superior à moral coletiva. E pelo contrário, se você se basear, a moral de um grupo, ela é sempre inferior à moral individual. E essa é uma das grandes coisas que a psicologia tem a nos ensinar. Exatamente. E só há desenvolvimento psicológico genuíno individual. Não é possível haver um desenvolvimento em grupo. Não que se descampe o individualismo. Mas a vida individual é extremamente importante. Ela é importante, inclusive, para o grupo. E é isso, o Tolkien está falando o tempo inteiro de poder, justiça e cobiça. E ele mesmo afirma que o que é O Senhor dos Anéis? É uma obra robitocêntrica que fala sobre a exaltação dos humildes. O humilde é aquele que, por pequeno gesto de bondade, redime a todos nós. Né? Então, o que é que acontece? O Jung, ao falar do si mesmo, do self, do Zelpist, ele fala algo extremamente importante, reportando a metáfora alquímica. Ele diz, segundo a concepção dos alquimistas, a ferrugem e a pátina são doenças do metal. No entanto, é justamente essa lepra que constitui a vera-prima matéria, verdadeira matéria-prima, base para o preparo do ouro filosofal. O Rosário Philosophorum diz a respeito, nosso ouro não é ouro vulgar, mas indagaste acerca do verde, vírides, provavelmente a pátina. Supondo que o bronze fosse um corpo leproso, devido ao verde que o recobre. Por isso eu te digo, se há algo perfeito no bronze, é esse verde. Uma vez que será em breve transformado pelo nosso método magistério no ouro mais verdadeiro.
A observação paradoxal de Tales, segundo a qual só a ferrugem dá à moeda seu valor autêntico, é uma espécie de paráfrase alquímica. Seu significado fundamental é o de que não há luz sem sombra, nem totalidade anímica sem imperfeição. A vida em sua plenitude não precisa ser perfeita, e sim completa. E supõe os espinhos na carne, a aceitação dos defeitos sem os quais não há progresso nem ascensão. O Denis falou aqui, por que teve progresso na Terra-média? Porque houve um confronto genuíno com o mal. Esse confronto genuíno com o mal, representado aí pelo poder e pelo abuso de poder, é algo que diz respeito dessa temática fundamental que está posta aí metaforicamente no anel. Bom, dei os 10 minutos aqui. Depois eu disponibilizei metade do meu ensaio no Conselho Branco. Eu vou acrescentar esse paralelo que eu não escrevi do The Magic Ring, do Green Fairybolt do Lang. Depois eu peço para o Rodrigo recolocar lá essa metade. O ensaio completo tem umas 26 páginas. Não sei o que eu vou fazer dele, uma hora a gente vai descobrir, né, Rodrigo? Já tem destino. Então tudo bem, meu agente literário aqui, Rodrigão. Mas então eu abro aí para perguntas. Tem a minha aluna ali. Pois não. Beleza? Primeiro eu achei interessante, queria levantar um questionamento. Acho que foi ironicamente que todo mundo viu quando você falou de amor. Tomara que sim, Tomara. senão as namoradas têm que puxar a orelha dos rapazes, tá? Eu vou contrário. Tem que puxar, então acho que foi ironicamente. Eu acredito severamente, enfim. Que eu acredito no amor, né? Somos dois. Palmas para ele! Eu saio de casa e esqueço a aliança, minha esposa não brigou comigo, enfim. Você acreditar no amor. My precious. A pergunta que eu ia fazer, diante dos teus estudos, dos insights, enfim, qual foi a relação que você fez para o ano atual? Qual seria o ano atual? A relação que eu faço é do conhecimento versus relação. Concordo. Fazendo um link já do lance do amor, eu tenho que repensar qual é a relação que eu estou estabelecendo com o meu parceiro em qualquer segmento, seja nele amigável ou de casado. De antemão eu concordo com a sua interpretação, Porque seja eu conhecimento. tenho que saber dessa relação e trazer isso para o consciente, já que você falou tanto de psicologia. Trazer isso para o consciente e refletir sobre isso. Porque assim, se eu penso se não é amor, isso tudo é um conteúdo meu, isso eu já levei para a minha terapia, então o conteúdo meu, o que eu penso é como a minha cabeça funciona. Então, se eu não penso no amor diante da minha relação, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está funcionando correto. Tá. Então assim, qual seria o anel atual que você pensa, né? O que você acha de qual é o ano atual? Eu concordo com você. Há algo muito perigoso na sociedade atual acerca do conhecimento, ou desse logos desenraizado, porque o que é que o conhecimento nos faz? O conhecimento ele nos liberta. Acontece que a unilateralidade do conhecimento, essa unilateralidade do logos, pode levar a uma consciência desenraizada. Uma consciência desenraizada do substrato psíquico, uma consciência desenraizada dos instintos, ela é uma consciência que ela é facilmente vítima de contágios psíquicos, ela é facilmente vítima dessa psicologia das massas, ela é facilmente vítima da inflação do poder. Porque o conhecimento, quando ele é levado às suas últimas consequências, ele não tem moral nenhuma. Vou usar um exemplo que foi utilizado ontem. Eu estava ministrando uma aula de um curso, eu ministro um curso de método de interpretação junguiana. Quem tiver achado interessante, quiser se aprofundar, depois pode me procurar, é bom. Tem meus alunos aqui, é bom? É bom? É bom, Alisson? É bom, eu? Já sabe, é aprovado. Parece que eu estou dizendo que não é nessa frente. Diga que não é. E diga que não é. Não, eu tenho que exercitar um pouco o meu judaísmo, né? Sim. E eu acho que, sem fazer uma alegoria, né, eu acho que hoje em dia a gente sofre esse risco. Vou usar o exemplo que o Felipe, conversando comigo ontem, falou. Né? Para a fórmula física da força, do impacto, não interessa que impacto é. Pode ser o batendo nessa garrafinha, como pode ser o avião que bateu no World Trade Center. Não se faz essa pergunta para chegar no conhecimento puramente físico. Mas a pergunta moral, ela é fundamental.
Só que a moralidade ela é indiferente para o conhecimento puro. Só que o conhecimento, quanto mais ele avança, mais, infelizmente, uma coisa que eu disse, a nossa diferenciação intelectual não é acompanhada pela necessária diferenciação moral. E nós vivemos esse descompasso. Nós temos uma profunda diferenciação intelectual e uma parca diferenciação moral. E eu acho que hoje em dia, esse é um grande desafio da nossa época. É o desafio da nossa geração. E ou vencemos esse desafio, ou a Terra será destruída. É simples assim. Só uma tréplica rápida. Apesar que eu concordo, então não é uma tréplica. Eu vou fechar assim, porque você falou de novo de imoral. Quando você falou lá do imoral, da moça que não ia se levantar da cadeira, às vezes falta isso na gente, né? A gente continua reproduzindo ações que todos fazem e a gente às vezes pensa diferente, mas... É se comportar como um indivíduo diante da massa. Todo mundo está fazendo, eu vou Exatamente. repetindo, mesmo que a gente pense diferente. Então, assim, o que vale é a gente não tentar não reproduzir o que a gente não concorda. Enfim, era só... E principalmente ser consciente do que é que você não concorda. Isso. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Pode perguntar, dá pergunta. Meu aluno, diga lá, meu aluno. Eu não consegui entender direito, porque eu fiquei meio noiado, a diferença entre ética e Old Toby. Essa é uma diferenciação psicológica, não é uma diferenciação filosófica. A ética é um campo vasto de discussão filosófica, mas psicologicamente, para o Jung, a ética é da noção coletiva. E ela não necessariamente está errada. Pelo contrário, algumas vezes ela representa a diferenciação moral daquela sociedade numa média em determinada época. Só que, como tudo sobre o céu, também envelhece. A moral é a decisão individual de fazer o que você julga certo ou errado. Você falou moral coletiva e moral individual, eu confundi. É porque, pronto, a ética é algo que está posto mais para a coletividade, é algo geral. Eu vou simplificar um pouco, tá bom, Douglas? A gente está lá na aula. E a moral, ela é uma decisão individual. Inclusive, quanto mais moral o indivíduo, talvez ele se torne antiético. Como o exemplo que eu usei da Rosa Parks. Ela, inclusive, fez uma coisa ilegal. Ela não se levantou para dar lugar para o cara branco. Mais alguma pergunta, professor? Pode perguntar, de uma aluno. Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Nada? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigada. Gente, agora a gente vai ter um intervalo de 20 minutos, tá? Vocês podem sair ao banheiro, lanchar. E daqui a 20 minutinhos a gente retorna com a palestra do Márcio sobre linguagem. Obrigada.